Meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. Nós vamos entrar na reflexão hoje, falando de um assunto importante, né? Sobre autoridade, sobre ordem. E a pergunta que eu faço aos irmãos e aos nossos amigos é: você gosta de dar ordens? Você gosta de ter autoridade? Vamos dizer, é bom ter uma autoridade? Se investir de alguma autoridade para coordenar, para direcionar, né? Eu creio que todos, né, lá no fundo, sentem um pouco dessa vontade, né, de poder querer estar na frente de algo ou poder coordenar algum tipo de serviço. Isso é muito maravilhoso. Isso é um tipo de dom que as pessoas até podem adquirir. Tem pessoas que já nascem com esse dom, mas tem pessoas que podem adquirir com a bênção do Senhor. E a mensagem de hoje fala realmente sobre isso, né? Em alguns pontos da mensagem que vai ser abordado, vai falar sobre essa autoridade, vai falar sobre essa ordem. Mas de quem é a autoridade? De quem é a ordem? Lá em Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13, Jesus se encontra com um centurião. O centurião daquela época, ele comandava muitos soldados, muitos servos estavam sob sua autoridade. A história conta aqui de 60 a 100 mais ou menos, ele comandavam esses grupos e eles eram investidos de autoridade, né? Eles mantinham a ordem, né, garantindo o pagamento dos impostos da época e prestavam esse serviço às províncias, né, da região romana. Então, quando Jesus se encontrou com aquele homem, nós percebemos na história que existiam pontos ali espirituais que Jesus deixou bem claro nesse texto. Vamos ler o capítulo 8, de 5 a 13. Verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda e dizendo: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra que o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo um vá, ele vai, e outro venha, e ele vem. Digo a meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que por muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe será concedido. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Meus irmãos, esse trecho ele é muito conhecido de cada um de nós. Eu acho que existem milhares de pregações e de estudos sobre esse trecho. E algumas coisas de que nós vamos falar aqui, eu acho que os irmãos já até ouviram dizer. Mas é sempre importante nós voltarmos àquele texto e, às vezes, entender de novo a mensagem, para que a nossa alma, a nossa mente, a gente possa assimilar e praticar, voltar a praticar, ou então continuar praticando as obras que Jesus tem nos deixado. O que me chama a atenção nesse trecho, né, são alguns pontos que você vai colocar na sua vida, colocar diante desse trecho, desse contexto, e ver se
Realmente nós estamos nos portando como aquele homem, vestido de autoridade, ou então sendo autoridade dentro de nossas casas, ou na nossa igreja, ou no nosso trabalho, mas estamos agindo de forma humilde? Estamos agindo de forma fervorosa? Estamos agindo de forma amorosa? Porque esse homem tinha tanta autoridade, ele poderia ser, ou pedir para Jesus de forma de respeitosa. Ele poderia chegar a Jesus e dizer: olha, já que tu és o Cristo, como todo mundo prega, vai lá, cura meu servo. Mas não. Ele reconheceu a autoridade de Jesus como sendo, um homem de posição, e através desse reconhecimento, Jesus pôde notar no coração dele que aquele homem também tinha um coração bom, apesar de ser de grande posição. E quando ele diz: olha, eu tenho investido em mim autoridade, eu digo vai, ele vai, faça aquilo, eu faço. E talvez a gente, no nosso contexto cotidiano, a gente pode também ter essa autoridade, de coordenar os filhos, auxiliar a esposa e ouvir da esposa algo que precisamos tomar alguma decisão. E como nós fazemos isso? Então, o que me chama a atenção é a forma como este homem, revestido de autoridade, falou com Jesus de uma forma amorosa. Jesus notou aquele amor que ele sentia por aquele servo, e Jesus não hesitou quando ele já sabia que o coração daquele homem era sincero. Jesus não hesitou a dar a ordem da cura daquele servo. Então, como nós falamos no início, que a reflexão é sobre autoridade e sobre ordem. Irmãos, se nós estivermos sob a autoridade de Jesus e aguardando a ordem de Jesus para tudo na nossa vida, nós vamos ter a certeza do que podemos alcançar. Seja em breve glória, quando nós formos, ou seja nas pequenas coisas que precisamos aqui, nesse mundo que Jesus já sabe do que você precisa, mas às vezes a autoridade que temos, ou a forma como nós nos colocamos, não permite que Jesus diga a ordem. Não permite que Jesus, ou não toque o coração de Jesus para dizer o sim para cada um de nós. Seja qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que nós precisamos neste mundo. Principalmente sobre a justiça e a graça que o Espírito Santo tem em nossas vidas, que é a principal. Devido às divergências que tinha naquela época sobre judeus e gentios, que no caso era o centurião, talvez por isso o centurião não quis que Jesus fosse à casa dele, Mas em Lucas, no capítulo 7, que ainda continua essa história, os anciãos falaram para Jesus: olha, esse homem, ele é bom, ele ajudou aqui no templo a construir o templo. Jesus já sabia disso. Mas, mais uma vez, não só por Jesus, mas pelos de fora, os anciãos da época, esse homem também foi reconhecido como um homem humilde, um homem que teve fé, um homem que teve amor pelo próximo, que é o que a gente tem acompanhado muito nesse decorrer dessa pandemia, e é o que a gente tem visto nas igrejas, que as pessoas estão se mobilizando para ajudar outras, seja da parte alimentar, seja da parte financeira também, e principalmente com orações, com depoimentos de trabalho mesmo, espiritual, que tem sido feito. Então, meus irmãos, quando Jesus encontrou com este homem, a fé que ele tinha, apesar de ser gentil da época, quando Jesus ainda não tinha morrido na cruz e ainda viria a igreja posteriormente com os apóstolos, aquele gentil daquela época já mostrava como os próximos gentios, que somos nós, que fomos atingidos hoje, e aqueles daquela época,
também teriam um lugar no reino dos céus, conforme mostra, né, o versículo 12 desse capítulo. E o que mais a gente precisa também mentalizar, entender e ter discernimento é sobre essa ordem de Jesus. Essa ordem que Jesus deu, ela não foi próxima, né? O centurião nem permitiu que ele fosse à casa dele. Mas Jesus tem tanto poder, meus irmãos, que ele pode dar uma ordem e em qualquer lugar que pode acontecer coisas que nós não esperamos, né? Lembra do versículo em Efésios, né, que o poder de Jesus é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, o que eu gosto muito desse trecho é essa parte em que o centurião diz: não, Jesus, apenas dê uma ordem e o meu servo será curado. Nós confiamos nessa ordem de Jesus. Se algum irmão nosso estiver do outro lado do mundo, nós temos essa fé que, ao orarmos a Cristo, Ele pode curá-lo, Ele pode ajudar a situação que o irmão precisa. Irmãos, se nós não tivermos essa fé, fica muito difícil nós, como cristãos, hoje, percebermos o poder, né, que Jesus pode ter na vida de cada um. Então, através dessa fé do centurião, e eu estudando um pouco desse trecho, eu pude perceber que hoje nós precisamos também dessa fé. E quando nós estamos fazendo esse culto online e essas reuniões que fazemos durante a semana, e os irmãos estão também gravando em outros lugares, eu tenho percebido a fé dos irmãos. Eu tenho percebido que os irmãos continuam no mesmo propósito. E se você, meus irmãos, meu irmão, meu amigo, que por algum motivo não está nesse mesmo propósito, não está nessa mesma fé, não tem se direcionado humildemente, né, como a história mostra desse centurião que tinha uma autoridade tamanha, mas se humilhou, né, se rebaixou àquela autoridade e pediu a Jesus que ele pudesse curar o servo. Se nós não tivermos essa fé, vamos estar com pessoas vagas nesse mundo, sem o reconhecimento do Senhor que servimos. Meus irmãos, para mim este momento ele é o principal, a ordem de Jesus para aquele servo ser curado, né? E quando nós pudermos voltar às nossas reuniões, que possamos realmente provar e exercer essa fé com muito mais ímpeto, com muito mais vontade, com muito mais desejo, com muito mais vontade de falar de Jesus, né? Porque às vezes é muito fácil você falar de longe de Jesus, né? Mas às vezes quando está perto, que o irmão precisa daquele apoio, de um abraço, né? De um aperto de mão, de um apoio de oração, os irmãos querem também, né? As pessoas querem também isso. Mas que nós entendamos que a autoridade de Jesus ela é suprema em qualquer lugar, em qualquer tempo e em qualquer distância, né? Essa que é a realidade aqui desse contexto. E nós podemos entender também que a ordem, né, que Jesus deu para aquele servo naquela época, ela poderia ser de grande escândalo, né? Como muitas obras de Jesus para aqueles homens, dos judeus, eram escandalosas, né? Como foi na cura do aleijado que desceu pelo eirado, né? Quem é esse que pode perdoar pecados? Mas não, naquela época os anciões até falaram: não, Jesus, esse homem, ele é um homem que ajuda, que gosta, que ajudou no templo aqui. E existem pessoas assim, meus irmãos, que não são do mesmo seio nosso,
mas que são importantes para Jesus. E essas pessoas devem ser também alcançadas. Mesmo que nós não pudermos chegar junto, mas vamos orar por ela. De repente é um vizinho seu do lado. De repente é o patrão que é enérgico, é investido de autoridade, né? Eu sou militar e tenho convivido com isso mais de 11 anos, com pessoas que têm autoridade, né, importantíssimas, mas que são pessoas que Jesus também quer alcançar. Então, que fique essa mensagem, essa reflexão para cada um de nós. A humildade do homem de autoridade, a fé que ele teve, né? E principalmente, a ordem de Jesus, ela é suprema. É o que Jesus precisar ordenar para que o reino dele cresça, vai acontecer, e ninguém, irmãos, ninguém pode tirar essa autoridade de Jesus. Que Deus nos abençoe, que essa reflexão que ficou para cada um de nós, que serviu muito para mim, possa ter servido para você neste momento de pandemia, de estarmos longe um dos outros. Mas eu tenho certeza que a oração que é feita aqui, né, neste quarto, na minha casa, para você, se Jesus disser que sim, né, ninguém vai tirar essa autoridade. Assim como se Deus der a ordem para que isso acabe logo, isso vai acabar, meus irmãos, né? E nós devemos confiar em Cristo. Assim como qualquer governante que estiver pronto a fazer alguma atitude, se Jesus colocar, né, a ordem sobre esse assunto que for positivo para cada um de nós ou para a maioria, vai acontecer. Vai acontecer, porque a ordem de Jesus é suprema. É isso que nós temos aprendido nesse trecho aqui, nessa reflexão de hoje. É isso que Jesus tem nos falado hoje. Eu ainda estou no controle e a ordem dele é suprema, né? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo e logo logo, né, estaremos juntos e vamos demonstrar esse amor, irmãos. Vamos demonstrar esse amor e essa fé que Cristo tem plantado no nosso coração através do Espírito Santo dele. Amém?